Olá, tudo bem? Acalme o vento dos seus pensamentos e não haverá ondas no oceano da sua mente. Acalme o vento dos seus pensamentos e não haverá ondas no oceano da sua mente. Essa é uma frase para você lembrar todos os dias, porque a sua mente pode lhe trair. A sua mente pode deixar a tranquilidade e começar a ser um turbilhão de pensamentos. E nesse turbilhão de pensamentos, a sua mente pode lhe prejudicar, porque você pode pensar coisas totalmente infundadas. Você pode pensar coisas que não têm o menor sentido, que não guarda nenhuma reserva diante da realidade da vida como ela de fato é. É importante você entender sobre isso e, se possível, até ler para entender mais sobre essas questões psicológicas, para que você possa ser um bom investidor. Eu não sabia isso e fui descobrindo isso ao longo da minha trajetória, ao longo de minha carreira enquanto investidor e também na minha carreira profissional, porque eu fui percebendo que o meu psicológico muitas vezes fantasiava o mundo real, criava medos, criava dificuldades que muitas vezes eram absolutamente distantes de uma coisa óbvia, de uma coisa verdadeira. Então, muito cuidado com seus aspectos psicológicos. Eu costumo dizer que 60 a 70% do sucesso de um investidor em bolsa de valores começa aqui dentro, do seu cérebro, da sua mente, da forma como você pensa, da forma como você raciocina. Em sendo assim, trabalhe-se para entender cada vez mais sobre o funcionamento do cérebro humano. Entenda cada vez mais de psicologia. Não precisa você se tornar um psicólogo, mas você precisa entender o funcionamento da mente humana. Sim, porque isso será vital para o seu sucesso. Não apenas enquanto investidor na bolsa, mas também na sua carreira profissional. Porque uma pessoa que consegue controlar os seus pensamentos, controlar as suas emoções, distinguir os medos imaginários dos reais, vai saber fazer uma diagnose, um diagnóstico mais correto da realidade. E ao fazer um diagnóstico correto da realidade, você conseguirá tomar decisões inteligentes. Isso vale para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e para a sua vida como investidor. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Eu sou Clóvis Faleiro, sou consultor de empresas, formado em administração com MBA em finanças pelo IBMEC, 30 anos de carreira profissional enquanto investidor, 16 anos enquanto consultor, 30 anos, trabalhando no ambiente corporativo, vivendo com a alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração, estudando as grandes autoridades, os grandes nomes internacionais do universo empresarial, que falam sobre gestão, sobre estratégia, sobre liderança, negociação, persuasão, elaboração e implantação de projetos. Estudar sempre foi um dos meus hobbies. Estudo por prazer, o conhecimento me atrai. Desde cedo, sempre busquei o conhecimento, porque entendo que, lendo um dos grandes autores, logo quando eu comecei minha carreira profissional, que era o Peter Drucker, ele dizia que estávamos na era do conhecimento. E o conhecimento é o poder. Conhecimento é poder. Desde que você saiba utilizar o conhecimento. Porque o conhecimento por si só, ele não adianta muita coisa. Porque o conhecimento está disponível graças a essa revolução maravilhosa
da tecnologia. Nós estamos interconectados. Então, eu fiz um post brincando essa semana no Instagram, dizendo que o Google, estamos vivendo uma era onde as respostas, todas as respostas estão no Google, a um clique de nós. Portanto, não era mais importante saber as respostas. O que importa de fato é fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Isso exige preparo, isso exige conhecimento, isso exige paz de espírito, serenidade, um cérebro tranquilo. Então acalme a sua mente, acalme a sua mente. Afaste-se de ambientes de barulho e de confusão, onde a mediocridade impera a galope. Afaste-se de gente ruim, se conecte com gente inteligente. Por que ficar conectado, perdendo tempo com gente que não sabe fazer um ó com um copo? Não faz sentido. Faz sentido. Se conecte com gente inteligente, seja seletivo. Seja seletivo. Você é a média de 5, 6 pessoas com quem você anda. Se você está frequentando ambientes de gente medíocre, você é o novo medíocre da praça. Parabéns. Agora, se você está frequentando ambientes de gente de sucesso, de gente inteligente, que ótimo. Elas vão lhe puxar para cima. Somos as nossas escolhas. Lembre-se disso. Somos as nossas escolhas. Faça as escolhas certas. Bom, vamos começar. Além dessa fase aí de dar essa chacoalhada no cérebro, eu queria inicialmente, uma vez mais, agradecer. Eu tenho feito isso sempre, porque agradecer é um hábito saudável, viu? Aprendam isso. Agradecer é um hábito saudável, nos dá uma leveza no coração. Então, é preciso agradecer. Eu quero agradecer às 5 milhões e 500 mil visualizações que comemoramos esta semana no canal Viver de Renda, essa semana que passou, né? Então, 5 milhões e 500 mil visualizações. São vocês que estão assistindo os vídeos e nos dando credibilidade, nos dando autoridade para manter este trabalho, para ajudar de alguma forma para que as pessoas comecem a investir de um jeito diferente. Isso é muito bacana. E aí eu queria começar com alguns comentários de vocês. A Alexandra Mantelato botou uma mensagem no canal dizendo: Clóvis, nenhuma casa de análise é tão verdadeiro e honesto na transparência de conhecimento como você. O seu sucesso é consequência disso. Olha, Alexandra, muito obrigado pelas palavras, viu? Vou repetir. Nenhuma casa de análise é tão verdadeiro e honesto na transparência de conhecimento como você. O seu sucesso é consequência disso. Eu te agradeço e isso diz muito do nosso propósito. Eu sou um investidor e sou um consultor de empresas. E eu quis criar o canal exatamente para trazer a minha experiência, para compartilhar com vocês as coisas que eu vivi e aprendi. Esse é o meu propósito. Então, acredito que ao ser transparente, ao ser verdadeiro, ao colocar aqui as coisas que eu fui aprendendo na minha carreira, acredito que posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas que tiverem espírito de abertura, estiverem dispostos a aprender. Aqueles que não estão e que por acaso em algum momento entre aqui, a gente vai botando para fora e vai bloqueando, porque a gente deve seguir aqueles que a gente se identifica, aqueles que a gente acha que pode contribuir com a gente. Se não acha que tem nada a acrescentar, seja feliz onde quer que você vá. O Wellington me mandou uma mensagem também dizendo o seguinte: boa tarde, Clóvis. Perguntei ao RI da Oi, já quero parabenizar o Wellington por essa iniciativa. Tem dúvidas? Bate na porta do canal de RI da empresa. Esse tem que ser um hábito de nós investidores. Então, boa tarde, Clóvis. Perguntei ao RI da Oi sobre a data de saída da recuperação judicial. Segue a resposta abaixo. Estamos mais perto do que longe. Estamos do lado cheio do copo. Legal. Gratidão pelos ensinamentos e um novo jeito de pensar e agir. Deus abençoe sempre você e toda a sua família. Olha, Wellington, que bacana, viu?
gostei muito da sua mensagem e da sua atitude, né? Eu acho que é isso que a gente precisa verdadeiramente ter, uma atitude nova, uma atitude diferente. E fazer essa busca. Temos dúvidas, em que porta a gente bate? No canal de RI da empresa. É lá que a gente vai tirar dúvidas. É lá que a gente vai buscar soluções para as coisas que a gente quer saber. Muito bem. E aí, o Wellington, ele recebeu uma resposta do RI que dizia o seguinte: prezado Wellington, no final de março, o juiz deu início à finalização do processo de supervisão judicial quando concedeu à AJ 60 dias para que tomasse algumas providências. Ele está falando da advocacia que cuida da gestão aí da recuperação judicial, né? Deu 60 dias para que tomasse algumas providências, que seriam condições, à luz do que o juiz entende, que são algumas providências que seriam condições precedentes para o encerramento do processo. Entre elas, a principal foi a lista de credores atualizada. Ela foi solicitada, dada a complexidade do nosso caso. O processo da lista de credores é um processo público e pode ser acompanhado através do site que trata da recuperação judicial. E aí ele enviou o link desse site, né? Com base nesses documentos, o juiz fará uma apreciação das entregas e irá proferir a sua decisão. O que gostaria de destacar na resposta do RI da Oi? O prazo dado para apresentação de documentos foi de 60 dias. Este é o prazo para encerrar a recuperação judicial? Não. Ponto. Então é o primeiro recorte que eu quero dar. E aí o RI da Oi disse o seguinte: não existe um prazo específico. Anotem essa frase do RI da Oi. Não existe um prazo específico para essa homologação, ou seja, para o fim da recuperação judicial. Isso quem está dizendo é o RI da Oi. Não existe um prazo específico para essa homologação. Esperamos que ainda ocorra no segundo trimestre deste ano. O primeiro trimestre já foi, janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre é o quê? Abril, maio e junho. Abril já foi e maio está indo. Estamos no dia 28, né? Maio já foi. 31 é terça-feira, né? Então, o mês de maio já foi. Então ele está dizendo que espera que ainda ocorra no segundo trimestre. Resta o quê? Junho. Então temos aí essa resposta do canal de RI da Oi. O que é importante a gente refletir sobre essa resposta à luz do entendimento do que está faltando para o close. Porque eu já falei aqui para vocês, em outros vídeos, que há um ritual para ser cumprido para que a recuperação judicial seja decretada. Trabalhava eu com 31 de maio como um possível encerramento. Dito isso por quem lá atrás? Pelo CEO da Oi, Rodrigo Abreu, que falou em 31 de maio. Então os meus prazos são os prazos que o CEO da empresa define. Eu não posso ter um prazo diferente do dele. Seria uma estupidez da minha parte, né? Seria uma estupidez da minha parte. Então, na hora que o Rodrigo Abreu disse, olha, 31 de maio é possível a gente estar com a recuperação judicial encerrada, passo a crer nessa possibilidade. Agora, essa semana, eu comecei a revisitar essa ideia, percebendo que isso estava mais distante do que próximo de acontecer. Esse 31 de maio não é mais, ao meu ver, factível. Não é mais factível. E aí a gente tem uma apresentação de resultados que foi jogada da Oi lá para o terço final do mês de junho, né? O terço final do mês de junho. Aquilo ali talvez já tenha sido um indicativo, embora não houvesse tido nenhuma conversa nesse sentido de dizer, olha, a saída da recuperação judicial não acontecerá 31 de maio,
acontecerá talvez ali por volta de 20, 21, 22 de junho. Ninguém disse isso, mas já era um indicativo de que essa possibilidade estava sendo considerada. A apresentação de resultados do primeiro TRI foi adiada, lembra disso, né? Se jogou lá para o último terço do mês de junho. Era o primeiro sinal de que o 31 de maio tinha caído. Mas o porquê isso está acontecendo? De novo, por conta da burocracia criada pela Anatel. Vamos rememorar algumas coisas para entender o que está acontecendo. O closing do BTG, que eu inicialmente julgava que seria uma coisa rápida, não está sendo. Mas não está sendo não por conta da Oi e do BTG, não está sendo por conta da Anatel. Por conta da Anatel, né? É de novo a burocracia trabalhando para que as coisas demorem. Veja que no dia 5 de maio, tome nota dessa agenda aí de datas, né? 5 de maio foi aquela reunião da Anatel onde ela concedeu a anuência prévia para que a Oi transferisse o seu controle da Vital para o BTG Pactual. No dia 5 de maio, a Anatel concedeu a anuência prévia, né, para que a Oi transferisse o controle da Vital, antiga Infracol, para o BTG Pactual. Olha, muito bom, aparentemente estava tudo resolvido, mas não, só que não, haveria-se ainda de esperar que fosse publicada essa decisão no Diário Oficial da União, porque o prazo só contaria a partir daí, né, para que as coisas pudessem andar. Então tinha que se esperar a publicação no Diário Oficial da União. Só que não era só isso. Depois, lendo mais detalhadamente a decisão da Anatel, o Emanuel Campelo pediu a inclusão de condições para a publicação do ato de formalização da anuência prévia. Condições. Uma das condições era a apresentação imediata da ata da primeira Assembleia da Oi, que autorizou a transferência societária da Vital para o BTG Pactual. Pediu também o parecer da Procuradoria Federal Especializada da Anatel, que entendia que haveria uma transferência de controle da Globinet já na primeira etapa da transferência do controle. Emanuel Campelo lembrou que a entrega de documentação é exigência do artigo 17 do Regulamento Geral de Outorgas e deu um prazo inicial de 60 dias, de 180 dias, e deu um prazo inicial de 180 dias para a validade da anuência prévia. Então veja que aqui tivemos uma coisa que talvez tenha passado despercebido para muitos, é que a anuência prévia não tinha sido dada de forma efetiva, e sim de forma precária. Entenderam? A anuência prévia teria uma validade de 180 dias, de 6 meses. Ou seja, poderia não ser dada a anuência prévia. É isso que está sendo dito. Ela poderia não ser confirmada. Muito bem, esse prazo de 180 dias era para que a Oi e o BTG apresentassem os documentos solicitados pela Anatel. Uma outra demanda feita pela Anatel era com relação à apresentação de todos os bens da Globinet, porque a Globinet será incorporada pela Vital. Então ele quer a definição dos bens patrimoniais
da Globinet. Ele quer também uma ata do Conselho da Globinet dizendo que está aprovando a transferência, a incorporação da Globinet pela Vital. Então há uma série aí de condicionantes, de condições que a Anatel exigiu nesta reunião do 5 de maio. Então veja que aqui nós não temos uma anuência prévia definitiva, temos uma anuência prévia precária. Anote isso, uma anuência prévia precária, provisória. Muito bem, no dia 11 de maio, a Anatel publicou a anuência da venda do controle da Oi na Vital e os prazos começaram a valer. Então a Anatel publicou no Diário Oficial do dia 11 de maio, a reunião foi no dia 5, a publicação no Diário Oficial da União, pasmem, foi no dia 11 de maio, 6 dias depois, 11 de maio. O acórdão número 165 de 6 de maio, que concedia a anuência prévia para a transferência do controle da Vital para o BTG Pactual. Com isso, passa a contar os prazos para a apresentação da documentação necessária para que a autorização passe então a valer. A anuência prévia em si tenha o prazo de 180 dias, 6 meses, contados a partir desta quarta-feira, 11 de maio. Além disso, a Oi precisa apresentar a ata da Assembleia que aprovou a transferência do controle da Vital. Essa condição foi um dos principais pontos levantados pelo conselheiro Emanuel Campelo no seu voto. As empresas terão 60 dias para encaminhar à agência cópias dos atos para realizar essa operação. Será necessário também o envio de certidão comprobatória de regularidade fiscal para anuência da transferência do controle para a Globinet, que pertence ao BTG Pactual. Então, é preciso também este outro documento, certo? E as companhias precisarão eliminar, caso exista, sobreposição de outorgas de STFC em 18 meses. No mesmo prazo, as empresas deverão eliminar sobreposição de outorgas do SCM. Em até 6 meses, a partir da operação societária, ambas deverão apresentar o inventário de bens da Globinet, com indicação dos possíveis bens reversíveis. Caso identifiquem tais ativos, é preciso informar que se torne reversível a inexistência de oneração mediante declaração ou apresentação do devido pedido de substituição. Então vejam que 3 demandas foram feitas e publicadas no Diário Oficial deste dia, o dia 11 de maio, uma semana após aquela reunião do dia 5, ok? Bom, o que aconteceu depois? Na semana de 19 de maio, a Anatel confirmou a anuência prévia para a venda do controle da Vital e incorporação da Globinet. Isso aconteceu já no dia 19, uma semana depois, aí praticamente, daquela publicação do dia 11 do Diário Oficial, né? O Conselho Diretor da Anatel atestou o atendimento dos condicionantes para promover a anuência prévia da venda do controle da Oi na Vital para o BTG Pactual. E agora não acabou. Prossegue para dar sinal verde para as próximas etapas. Em circuito deliberativo, na quarta-feira, dia 18, o colegiado anuiu previamente a operação de reestruturação do quadro societário da Globinet, que é a companhia de cabos submarinos que pertence ao BTG, que vai ser incorporado à Vital. Essa é a liberação necessária para que a Vital possa efetuar a incorporação da Globinet, prevista nos termos de contrato da operação entre Oi e o BTG Pactual. No começo desse mês, na última reunião ordinária, o Conselho optou por conceder a anuência prévia para a venda mediante a apresentação de documentos, como a ata de reunião do Conselho da Globinet e do BTG para aprovar a alienação. Na terça 17, também em circuito deliberativo, o colegiado da Anatel atestou que
que a companhia cumpriu essas condições e assim concedeu a aprovação. Mas não terminou aí, ainda ficou faltando coisas. E agora, esta semana, em 25 de maio, a Anatel aprova mais uma etapa da venda do controle da Vital para o BTG Pactual. Desta feita, foi permitida a transferência da Brasil Telecom Comunicação Multimídia para a Globenet. A Anatel deu sinal verde a mais uma etapa da transferência da Vital ao BTG. Dessa vez, a anuência prévia diz respeito ao controle da Brasil Telecom Comunicação Multimídia, que passa para a Globenet Cabos Submarinos. A operação está sendo realizada em etapas que envolvem uma reorganização societária intragrupo, aquisição de controle e incorporação, finalmente. Nessa etapa, o condicionamento é a eliminação da sobreposição das outorgas para a prestação do serviço de telefonia fixa detida pela Globenet e pela Oi. O ato ainda determina que a Brasil Telecom Comunicação Multimídia apresente um inventário dos bens da Globenet levantados para fins de incorporação, com a indicação de se existe e quais são os bens reversíveis. Ok? A empresa ainda terá que informar, caso haja algum bem da Globenet que seja reversível, a comprovação da existência de oneração, mediante declaração ou apresentação do devido pedido de substituição perante a Anatel. O descumprimento dessas determinações pode cancelar a anuência prévia. Então, são etapas que precisam ser cumpridas para que a anuência prévia seja confirmada. Na semana passada, o Conselho Diretor da Anatel publicou autorização para que a Globenet promova uma reestruturação societária interna com a substituição de veículos de investimento do BTG em seu quadro de acionistas, movimento que também antecede a conclusão da venda de controle da Vital pela Oi ao banco. Então veja que mais uma etapa foi concluída, mas ainda não terminou tudo. Nós estamos tendo uma etapa por semana de conclusão. Indo nesta lógica de tempo que estamos vendo, né? Tivemos aí o dia 5, depois o dia 11, o dia 19 e agora o dia 25, é razoável imaginar que mais uma etapa será concluída já na primeira semana de junho. Dito isso, eu quero acrescentar para vocês que isso tudo é condição para que o juiz defina o encerramento da recuperação judicial. Ele não definirá o fim da recuperação judicial enquanto isso não acabar, essa novela da Anatel com a Vital. Ok? Temos que ir acompanhando. Ah, é desesperador. Isso é Brasil. Brasil, vocês estão descobrindo o Brasil. Esse Brasil eu já conheço há bastante tempo. Agora vocês estão descobrindo o Brasil agora. O Brasil do funcionalismo público. O Brasil da máquina pública. Vocês estão descobrindo agora. Parabéns, antes tarde do que nunca. A Oi está permitindo vocês entenderem como funciona o Estado brasileiro. Eu falo Estado, estou falando de governo, né? Seja ele municipal, estadual ou federal. Essa é a lógica. Vocês estão conhecendo a lógica da máquina pública. Como mudar isso? Pressionando, né? Pressionando deputados federais, pressionando senadores, para que esses processos sejam mais dinâmicos, sejam mais rápidos, que essa burocracia não continue deste jeito, né? Que os órgãos públicos tenham prazos e prazos curtos para tomada de decisão, porque nas empresas os prazos são curtos. Se você procrastinar, você é demitido, você é mandado embora. Na máquina pública, não. Veja que o prazo que eles deram para a Oi e o BTG providenciar os documentos foi de 6 meses. 180 meses. Ou 180 dias. 6 meses foram dados. 180 dias foram dados para que o BTG e a Oi providenciassem os documentos. Eles estão providenciando tudo já em 3 semanas consecutivas, já queimaram 3 etapas e agora vamos para a próxima etapa aí na semana que vem, com certeza, pela batida que a gente está tendo aí, né?
Então a gente consegue entender que isso vai ser um passo a passo para a gente ver a recuperação judicial ser encerrada, mas o juiz não vai decretar a recuperação, o fim da recuperação judicial antes dessa novela da Anatel acabar. Então é preciso aguardar a finalização dessas demandas que a Anatel fez para que a anuência prévia passe a ser final. Isso feito, aí sim vai haver o closing do BTG com a Oi. Deveremos ver isso ser anunciado mediante fato relevante da Oi. Talvez isso já estejamos olhando para frente, segunda semana de junho. Nesse processo, aí veremos notícias a respeito da internalização de capital na Oi por parte do BTG, porque não vai pagar tudo à vista. Vai pagar provavelmente 2 parcelas no ato da efetivação da operação, né? Lembrando que o BTG vai pagar aí 12,9 bilhões de reais para a Oi. Deste valor, 6 bilhões devem ir para amortização de dívida. Dívida essa que hoje está mais ou menos na casa dos 13 bi, já pagas as outras dívidas com a venda da Oi Móvel. E aí a gente vai ter 19 bi, né? Menos 6 bi, que eu calculo que seja o que vai ser amortizado de dívida com o pagamento feito pelo BTG. Então 19 bi menos 6, a gente vai cair para 13 bi. É o cálculo inicial que eu estou fazendo para a saída da recuperação judicial. Então, respondendo a muitos que me perguntaram sobre o prazo, se o juiz vai dar a saída da recuperação judicial agora, sem esperar o closing da operação com o BTG, não vai. Ele vai esperar a confirmação desses pontos. A finalização da novela com a Anatel, que ainda está nos últimos capítulos, né? Depois disso, o closing da operação, que a Oi vai anunciar. A Oi vai receber dinheiro, vai fazer pagamento a credores. Isso tudo o juiz estará acompanhando. E provavelmente, depois daí do closing da operação com o BTG, do pagamento de credores que estão dentro da recuperação judicial, aí sim o juiz decretará o fim da recuperação judicial. Veja que na evolução desses episódios, talvez faça sentido a gente ver o fim da recuperação judicial lá próximo da reunião de apresentação de resultados que o Rodrigo Abreu marcou. Naquela semana. É isso que nós estamos entendendo a partir da evolução dos fatos. Aqui a gente vai trabalhando e tentando ensinar a vocês que não existe uma matemática pronta para que a gente possa, no mundo empresarial, chegar a determinados termos quando nós estamos tratando com o serviço público. Se as coisas dependem apenas das empresas, é possível que a gente avance com muita velocidade. Mas quando você depende do serviço público, da máquina pública, essa velocidade ela não é tão previsível, porque é o seu tempo, mas tem também aí o tempo do outro lado, que é do poder público. E o nosso tempo enquanto empresas é 1. O do poder público é 1 mais 5. É muito maior, né? Então, a gente tem que ir entendendo essa natureza, entendendo essa relação que a Oi tem que ter com este serviço público, porque ela é uma empresa que precisa da homologação e da anuência de um órgão regulador público. Então, a gente tem que conviver com isso, não dá para se desesperar. Esse foi o nosso vídeo de hoje à noite. Eu espero que tenha ficado claro tudo isso para vocês, que tenha
de alguma forma direcionado a reflexão de vocês e vamos sim agora esperar para ver a evolução disso nas semanas que vêm aí pela frente durante o mês de junho. Mas hoje eu consigo interpretar que esse fim de recuperação judicial pode estar bem próximo daquela semana de apresentação dos resultados que o Rodrigo Abreu marcou. Muito provavelmente esse time que ele definiu já foi prevendo toda essa novela com a Anatel, né? Percebendo que a coisa ia ser mais demorada do que inicialmente ele próprio imaginou. Mas estamos do lado cheio do copo. Isso que é importante entender. Estamos do lado cheio do copo e não do lado vazio. Uma excelente noite. Aproveitem para curtir com os amigos, com a família, um bom vinho, uma boa pizza. Fiquem com Deus e até amanhã. Deixem um like. Tchau.